Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos começar aqui para uma noite de estudo, né? Sempre uma alegria para nós ter a oportunidade de desenvolver algum assunto, algum tema que é um dos pilares da doutrina espírita, né? Mediunidade. Nós temos como 5 pilares básicos do espiritismo, né? A ideia de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, né, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e nós temos a questão da mediunidade como sendo um dos pilares do espiritismo. E esse pilar do espiritismo, ele não é um pilar que ele se sustenta e ele se inaugura com o espiritismo, porque mediunidade é uma coisa que a gente pode identificar em toda a história da humanidade. Se a gente for parar para pensar, desde lá de Sócrates a gente já tinha uma ideia das referências que o próprio filósofo fazia do daimon, que ele se comunicava, que era como se fosse uma espécie de consciência superior, que ele se comunicava e dialogava. Você tem Joana d'Arc também, que relata a sua biografia, conversa com espíritos. No campo da própria Igreja Católica, muitos fenômenos mediúnicos, né, das chamadas aparições, que a Igreja Católica ela considera como sendo aparição de Nossa Senhora, aparição de alguns santos, né, nada mais é do que fenômenos mediúnicos, né, que foram percebidos e foram registrados ao longo da história. Só que qual que é a grande diferença que o espiritismo coloca para nós? O espiritismo coloca para nós que esses fenômenos, durante muito tempo, eles estiveram no campo do espetáculo, do maravilhoso, do sobrenatural. Então, uma das grandes revoluções que Allan Kardec fez foi tirar esse conjunto de fenômenos do campo do sobrenatural e naturalizar a presença dos espíritos entre nós. Então Allan Kardec falou, olha, não tem nada demais, não tem nada de sobrenatural, de misterioso. A presença do espírito e a influência dos espíritos sobre a humanidade é algo comum e perfeitamente explicável a partir de alguns critérios que ele desenvolveu no Livro dos Médiuns. Então Allan Kardec ele pegou todas essas raízes históricas da mediunidade, desde lá da época de Moisés até os dias atuais, e ele jogou uma luz com caráter técnico, científico, dentro dos critérios que ele estabeleceu. Então a mediunidade ela sempre existiu. Mesmo porque se a mediunidade ela não tivesse existido, o que Moisés teria proibido lá no Antigo Testamento? Porque muitas outras religiões colocam assim, a mediunidade, até num caráter condenatório do espiritismo, muitas religiões colocam que Moisés, no Antigo Testamento, proibiu o contato com os mortos. Quem já ouviu falar disso? Levanta a mão, por favor. Pode levantar, gente, eu não vou perguntar nada para ninguém. Moisés proibiu o contato com os mortos. Tá certo? Então, só proíbe o que existe. Correto? Se não existisse, não seria proibido. Você vai proibir uma coisa que não existe? A partir de hoje é proibido voar no centro de Divinópolis. Você voar enquanto pessoa, sair voando. Como é que eu vou proibir uma coisa dessa se não existe? Né? Então quer dizer, você proíbe um fenômeno real, um fenômeno existente. Porém, houve uma distorção aí nesse ponto. Porque o que Moisés proibiu não foi a mediunidade em si, enquanto contato com os mortos. O que Moisés proibiu foi o que se fazia da mediunidade. Aí é uma coisa diferente. O que se fazia do fenômeno mediúnico, que era uma coisa absolutamente torpe e distorcida dos verdadeiros propósitos que a mediunidade tem para as nossas vidas. Por quê? Na época de Moisés, e aí isso aqui fica até de alerta para nós, que muitas vezes temos assim uma leitura equivocada da mediunidade. Na época de Moisés, qualquer dorzinha de dente se recorriam aos oráculos, se recorriam às pitonisas, se recorriam aos videntes para resolver as questões mais miúdas da vida. Então quer dizer, eu ia mal no comércio, deixa eu ir lá consultar o médium. Eu ia mal no relacionamento, deixa eu ir lá consultar o médium.
Então, quer dizer, e em troca de dinheiro. Porque muitos desses médiuns da época de Moisés ganhavam dinheiro em troca dessas revelações espirituais. O que é totalmente contraditório com o propósito da mediunidade, que é algo que deve ser dada gratuitamente. É por isso que a gente vê tantos escândalos aí, com médiuns aqui e ali. Vocês podem ter certeza que quando surge um escândalo, começou a entrar dinheiro em algo que não deveria estar entrando. Então, quer dizer, na época de Moisés, houve a proibição, porque houve o quê? A banalização, através de um verdadeiro comércio que estava se criando em torno da mediunidade. Então, não tem como a gente distorcer essa informação falando que Moisés proibiu a mediunidade. Moisés proibiu o quê? O comércio da mediunidade. Então, todas as vezes que alguém falar que, não, mas lá no Antigo Testamento, vocês não podem fazer isso não, porque Moisés proibiu. Não, Moisés não proibiu o fenômeno. Moisés proibiu o comércio. Moisés proibiu a distorção que estava se fazendo da mediunidade. Então, quer dizer, a mediunidade é algo que sempre existiu, só que como a humanidade ela foi evoluindo com o passar do tempo, ganhando conhecimento, e novas revelações espirituais de tempos em tempos foi colaborando com o progresso do entendimento das coisas, a mediunidade hoje ela tem um caráter muito mais técnico e muito mais elucidativo para o nosso entendimento a respeito do que seja mediunidade. E nesse sentido do que é mediunidade, que está ali o tema que foi proposto para nós, o que é mediunidade, Allan Kardec tem uma definição básica de mediunidade que é a seguinte: médium é todo aquele que em certo grau consegue perceber a influência dos espíritos. Ou seja, médium é aquele que em algum grau, seja ele qualquer que seja, consegue perceber a influência dos espíritos. Então o que Allan Kardec está dizendo com isso? Todos nós somos médiuns. Porque todos nós conseguimos perceber em algum grau, ainda que muito tímido, ou mais ostensivo, ou mais potente, a presença de espíritos. Você quer um momento em que você percebe a influência de espíritos com muito mais nitidez? Durante o momento do sono físico, em que você deixa o seu corpo temporariamente e você entra em contato com outros espíritos. A partir do momento em que você dorme. Toda noite a gente tem essa realidade, então. Todas as vezes que a gente dorme, a gente deixa o corpo físico e a gente entra em conexão com o mundo espiritual. Então, mesmo estando encarnados, a gente tem essas experiências cotidianas e diárias de contato com o mundo espiritual. Porém, esse contato ele pode ser percebido também no momento de vigília, no momento em que nós estamos acordados. Muitas vezes a gente não consegue identificar precisamente, vamos dizer assim, a fisionomia do espírito. A gente não consegue identificar prontamente as intenções do espírito, mas a gente sente de uma maneira ainda que confusa, que a gente não sabe entender muito bem, mas a gente sempre sente aquele tipo de influência, seja aquela influência boa ou seja aquela influência ruim. Só que muitas vezes, para a gente distinguir, o espírito que a gente está percebendo em todos os detalhes, você precisa de uma longa caminhada de aperfeiçoamento dessa mediunidade. É aí que a mediunidade ela começa a partir de um fenômeno muito tímido, pouco ostensivo, e ela vai se desenvolvendo pouco a pouco, à medida que o espírito também vai desenvolvendo as suas qualidades morais. Então, médiuns todos nós somos, porém em graus diferentes. Aqueles médiuns que muitas vezes tomam um contato mais direto com o espírito e são capazes de fazer determinadas filtragens mais sofisticadas das comunicações que eles estão recebendo, eles têm um grau de desenvolvimento mediúnico muito mais potente do que a gente. Eu falo isso por mim. Pode ser que algum de vocês que estejam me ouvindo aqui tenham um grau de mediunidade mais desenvolvido. Ou seja, esse grau de mediunidade, essa sensibilidade mais apurada para perceber não só os espíritos, mas como o ambiente espiritual que te cerca. Então, essa capacidade ela vai variar
de acordo com as necessidades que o médium tem de evoluir e os seus compromissos espirituais, tá? E de acordo também com a missão que lhe foi atribuída, se a mediunidade dele for uma mediunidade missionária, chamado mediunato, né? Que é aquele médium que ele já reencarna com uma missão no campo da mediunidade. Esse tipo de médium ele é mais raro. O que mais a gente encontra são médiums que têm uma sensibilidade, que é uma sensibilidade própria de alguém que é comprometido espiritualmente, ou seja, alguém que tem muitos erros do passado a serem reparados, e ele vem com uma sensibilidade extra, a fim de que ele possa ter uma ferramenta a mais de resgatar todos os seus pendores do passado através do exercício da mediunidade. Então, a mediunidade missionária, como a gente pode colocar aí do Chico Xavier, né? Uma mediunidade missionária, é uma mediunidade mais rara. O que acontece é que muitos de nós somos médiums por comprometimento espiritual. Ou seja, aquilo ali é uma ferramenta a mais que a gente ganha para poder limpar o nosso passado de equívocos graves que a gente cometeu em outras existências. Então você vem com aquele recurso, você vem com aquela ferramenta para poder te auxiliar a resgatar os seus débitos do passado. Então é por isso que você esperar santidade de alguém só pelo fato da mediunidade é incorrer num grave equívoco. Porque mediunidade, ela, apesar dela dever ser praticada santamente, como diz Allan Kardec, ela não é uma faculdade de santos, né? Ela não é uma faculdade de espíritos superiores ou espíritos evoluídos. Ela é simplesmente uma capacidade mental que nós temos mais desenvolvida de perceber o mundo espiritual e os espíritos com maior nitidez. Tanto é assim que existem muitos relatos de que o próprio Hitler era médium. Existe uma biografia do Hitler descrevendo os bastidores do misticismo que ele cultivava enquanto doutrina religiosa, que diz que num discurso que ele fazia na Alemanha nazista, muitas vezes ele falava com 2, 3 tons de vozes diferentes para as pessoas. Ou seja, mesmo um espírito imerso em sombras, no caso de Adolf Hitler, ele tinha o potencial mediúnico. Mas a que tipo de espíritos ele estava se associando? Aí é que está. A mediunidade é uma faculdade neutra, tá certo? Ela é uma ferramenta a mais que lhe é confiada, a fim de que você possa fazer um bom uso, porém esse bom uso ele sempre vai estar submetido ao seu livre-arbítrio e às suas aquisições espirituais. Então percebam vocês que a mediunidade, a semelhança da nossa inteligência, ela é uma faculdade de caráter neutro, né? A inteligência também pode ser usada para o bem ou para o mal, a fala pode ser usada para o bem e para o mal. Tudo que a gente tem enquanto faculdade inerente à nossa estrutura mental é neutra, se a gente for parar para pensar. E a mediunidade não poderia ser diferente. Então a aplicação da mediunidade ela é algo correspondente àquilo que eu trago enquanto bagagem e compromisso espiritual, tá? O compromisso espiritual, muitas vezes, repetindo aí o que a gente disse, atrelado ao nosso passado de culpa. Então é sempre uma oportunidade de resgate muito grande, porque além da gente poder exercer a mediunidade a benefício de todos, a mediunidade se torna mais sensível diante de determinadas experiências. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes uma pessoa que não é médium ostensivo, ela entra num ambiente cujas energias ali são negativas, ela vai ser muito menos afetada do que aquela pessoa que já tem uma mediunidade um pouco mais desenvolvida. Então assim, vamos supor que a gente entre numa sala, eu e um médium ostensivo, em uma sala que ali tem muitos espíritos ali, que aquela sala tem um histórico de muitas atrocidades, um campo de concentração, por exemplo, da Alemanha nazista. Então, quer dizer,
É diferente um médium entrar ali do que uma pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva. O médium ele vai se sentir muito mais afetado pelo aquele ambiente vai ser muito mais hostil para quem tem uma sensibilidade do que para quem não tem. O que isso significa dizer? Que o médium ele tem que policiar mais a sua frequência em determinados ambientes. O médium ele tem, vamos dizer assim, uma responsabilidade a mais em se preservar interiormente, porque ele pode ser mais vulnerável a determinadas situações que lhe cercam no cotidiano. É por isso que a importância da sintonia para o médium ela é muito mais grave do que para uma pessoa que não tem a mediunidade desenvolvida. Porque o médium ele pode se perder absolutamente nessa gama de influências que o mundo material muitas vezes oferece e oprime o psiquismo dele. Então, é por isso que a mediunidade, de certa forma, ela representa para nós uma espécie de limitação. É como se fosse assim, é como se fosse o diabético que ele não pudesse comer doce, ele tem que se preservar naquilo ali. O médium ele também tem que se preservar de determinadas situações mais que alguém que não seja médium, justamente porque ele se afeta mais. Mesmo porque ele é muito mais atingido nas suas estruturas emocionais e psíquicas do que uma pessoa que não é médium, em função da sua sensibilidade mais desenvolvida. Então a mediunidade muitas vezes é uma ferramenta também que traz para o espírito determinada imposição de disciplina. Entende? Imposição de disciplina. Porque ou você se torna disciplinado, ou você vai acabar se perdendo psiquicamente, desenvolvendo até estados, vamos dizer assim, de perturbações espirituais que podem desencadear em problemas mentais também. Porque a gente sabe que a obsessão chega num grau que ela pode inclusive afetar o cérebro, ou seja, se tornando também uma doença mental. Então, quer dizer, a linha divisória entre uma mediunidade perturbada e o adoecimento mental, por exemplo, de alguém que desenvolveu uma esquizofrenia, é muito tênue, é muito próxima essa linha divisória. Justamente porque uma vez um médium agravando um processo obsessivo pela não vigilância que ele teve na sua vida, ele pode desencadear obsessão e ele pode desencadear enfermidade mental. Então, é por isso que a responsabilidade de um médium, ela vai para além de fazer bom uso da mediunidade no atendimento da dor dos outros. Ela vai também como sendo uma imposição de uma conduta, de uma autodisciplina necessária para que aquela faculdade ela seja bem exercida e ela não permita deslizes, tá? Ela não permita deslizes. Mesmo porque o assédio que muitas vezes um médium comprometido sofre por parte da espiritualidade inferior, que não quer ver o sucesso daquele tipo de trabalho propiciando a liberdade daquele que é portador da mediunidade, o assédio ele pode ser muito mais intenso do que de uma pessoa normal, ou seja, sem a ostensividade mediúnica, né? Então eu até costumo a dizer que é como se fosse quando está período de calor, que começa inseto, né? Os insetos começam a entrar na casa da gente, que acende a lâmpada, às vezes vai um monte de mosquitinho para lá. A mediunidade é mais ou menos essa lâmpada que vai atrair um monte de espíritos, sejam eles querendo atrapalhar o trabalho, ou sejam eles espíritos sofredores em busca de auxílio. Porque vê naquele médium uma aura diferente e alguém que possa lhes auxiliar dentro do sofrimento que eles estão passando. Então é por isso que dentro dos centros espíritas, por exemplo, você tem as reuniões mediúnicas. O que são as reuniões mediúnicas? As reuniões mediúnicas elas são voltadas sim para o processo desobsessivo de espíritos que estão perseguindo alguém por situações do passado ou até mesmo dessa existência, mas a maioria das vezes o que se atende em reunião mediúnica são espíritos sofredores, espíritos que estão por aí de certa forma entre nós, nos influenciando não por mal, mas nos influenciando porque eles não estão bem
e estão próximo de nós, nos afetando psiquicamente. Porque a vida espiritual, a forma com que o espírito se conecta a nós é através do pensamento. E se a gente abre uma margem de sintonia, se nós abrimos uma margem vibratória, a gente acaba estabelecendo uma conexão com aquele tipo de espírito sofredor, que acaba prejudicando a nossa vida, não por mal, mas porque ele se encontra em sofrimento e ele ainda não está em condição de ajudar a si próprio. E aí o que a reunião mediúnica faz? A reunião mediúnica, ela meio que ajuda esse espírito a se encaminhar, a se libertar desse sofrimento, muitas vezes decorrente de alguém que nem sabe que desencarnou. Entende? Está tão fixado no mundo material, está tão preso na rotina cotidiana, que acaba desencadeando, cheio de preocupações materiais, não consegue se libertar da matéria. Então, isso é bom que se diga. Qual que é a forma mais eficaz do espírito, por exemplo, desencarnar e abandonar a vida material, ou seja, não ficar aqui perturbando? É o desapego, gente. O desapego talvez seja um dos maiores desafios daquele que está em leito da morte, em leito de morte, prestes a desencarnar. O espírito nesse momento, às vezes ele está cheio de preocupação, ele está pegado com um monte de coisa, ele está pegado muitas vezes, dependendo da idade, com briga de filho por conta de herança. Ou seja, ele está com o psiquismo todo congestionado, às vezes ali no momento de desencarnar, ele não pode ser bem sucedido na vida espiritual com a mente toda congestionada de questões materiais. Ele não se desligou, ele está cheio de preocupação. A vida espiritual é uma vida mental. Então, provavelmente, quando esse espírito abandonar o corpo físico, através ali de um desenlace do cordão fluídico, e ele abandonar o corpo físico, ele vai ficar por aqui algum tempo. Porque a referência dele ainda está muito fixada nas coisas da vida material. É como se fosse, vamos dizer assim, uma caixa de marimbondo. Antigamente aparecia muito no alpendre da casa da gente, casa de vó, estava lá e tal, de repente aparecia uma caixa de marimbondo, aí ficava com aquela preocupação daquela caixa de marimbondo lá, ia lá, destruía a caixa dos marimbondos, tirava de lá, e os marimbondos continuavam voando ali por algum tempo. Já repararam isso? Você arranca a casa dos marimbondos, os marimbondos, mesmo sem a casa, eles ficam circulando ali por algum tempo antes de se dispersar. Os espíritos, quando desencarnam, também é mais ou menos assim. Eles ficam circulando por algum tempo, até eles poder se dispersar, vamos dizer assim. Porque o ponto de referência deles é o planeta. Eles ainda estão muito fixados em questões da vida material. Então, no momento desse estado de turbilhão, esse estado de confusão, o espírito pode vir a prejudicar alguém sem querer, tá? Então o Chico Xavier, ele traz uma informação interessante para nós, que ele fala assim: cerca de 3/4 dos espíritos que desencarnam ficam presos ao planeta por algum tempo, antes de serem socorridos ou antes de se encaminharem em alguma dimensão espiritual que de certa forma lhes propicia uma rotina de vida espiritual diferente daqui da matéria. Então assim, 3/4 de a cada 4 espíritos, 3 fica preso na matéria. E eles não falam que o espírita não está nesse meio, não. O espírita certamente está nesse meio sim, porque ser espírita não é um atestado de chegar e ser bem sucedido no mundo espiritual de jeito nenhum. O que é um atestado de ser bem sucedido no mundo espiritual e conseguir, vamos dizer assim, se emancipar do corpo físico no momento da morte com eficiência, vamos dizer assim, sem perturbação, é a questão do desapego. E você pode ter um espírito extremamente apegado às coisas materiais, e você pode ter um ateu extremamente desapegado às coisas materiais. O que vai contar é o desapego, tá? O desapego que eu costumo colocar em vários níveis, mas tem 3 níveis principais do desapego. Vou falar rápido sobre isso aqui, porque esse tema ainda exige mais abordagem. A gente tem pouco tempo. Existem 3 níveis básicos do desapego. Existe o desapego material, que é o desapego das coisas em si, é o desapego das suas conquistas, é o desapego dos seus bens, tá certo? É um desapego difícil.
né? Não dá para falar que é fácil. O desapego das coisas materiais é um desapego difícil. Tanto para você exercer ele estando encarnado e muito mais grave para você exercer estando desencarnado. Essa questão da herança que eu falei, o próprio Humberto de Campos, num dos seus livros, ele fala que isso aí é um dos maiores causas de sofrimento do espírito no mundo espiritual. Desencarna e vê filho brigando. Desencarna e vê parente brigando. Isso aí causa uma perturbação danada para o espírito no mundo espiritual. Então, quer dizer, a vida material, o desapego das coisas, dos seus títulos acadêmicos, os desapegos das suas coisas que você deixou aqui é fundamental importância. Tem um outro tipo de desapego que são o desapego das pessoas, o desapego da família, o desapego afetivo. Eu não estou falando que esse tipo de desapego deve conduzir você a um desprezo, não é isso. Quando você fala desapego afetivo, não é você desprezar aquela pessoa, é você ter serenidade e equilíbrio nas emoções, porque existem várias formas de saudade, por exemplo, né? Na dor da separação, você tem uma saudade que é uma saudade natural, daqueles que vão se separar por muito tempo, mas você tem uma saudade que pode ser preenchida de revolta, por exemplo, de não aceitação, de um amor doente e tal. Então, quer dizer, esse apego doente, de um amor enfermo mesmo à família, pode fazer com que um ente querido seu fique dentro de casa por muito tempo, porque tem esse apego afetivo, né, excessivo à família e tudo mais, não consegue se livrar, muitas vezes recebe inúmeros convites da espiritualidade superior para deixar ali, mas não aceita de jeito nenhum, porque quer ficar próximo, e a gente já sabe que isso acaba prejudicando o equilíbrio daquela família que ainda está encarnada. Então, essa é uma segunda forma de a gente poder desapegar, de entender o desapego. E existe a terceira forma, que também é o desapego da nossa construção, da construção social da nossa imagem. É uma outra forma de desapego muito difícil, né? Do meu eu social e não do meu eu verdadeiro, entende? Às vezes a gente é apegado muito à imagem que as pessoas têm de mim. Olha só, tem 3 formas de desapego: desapego material, desapego afetivo e o desapego da nossa própria imagem, da nossa representação social, daquilo que a gente construiu ao olhar das pessoas, que nem sempre corresponde à realidade. Porque quem sabe da minha realidade? Só eu e Deus e a minha própria consciência. As pessoas, elas vão ter uma ideia disso, que pode ou não corresponder à realidade. E muitas vezes a gente se apega muito mais à imagem exterior do que à essência, porque a essência é muito mais difícil de você ter acesso. Quanto mais apegado à imagem, mais dificuldade você vai ter para exercer esse desapego quando o convite do retorno à vida espiritual acontecer. Então, essa questão da imagem, ela é muito importante para a gente poder considerar essas questões todas de uma vida mais próspera no mundo espiritual, vamos dizer assim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque os espíritos que são apegados nessas 3 dimensões aqui, que são praticamente todos nós, eu também me coloco incluído nisso, esses espíritos, dependendo do grau de apego que eles têm, eles vão ficar aqui por 1 ano, 2 anos ou até mais na vida material, perturbando as pessoas. O médium, ele tem a capacidade de poder orientar esses espíritos, porque o contato com esses espíritos já é uma coisa natural para esse médium. O contato com a vida espiritual já é algo que se naturalizou. E se ele tem um conhecimento da mediunidade, ele é capaz também de orientar esses espíritos, porque ele se torna como se fosse um farol. Como eu disse do exemplo lá dos insetinhos, ele se torna um farol a ser buscado por esses espíritos que sofrem. Então é por isso que a mediunidade, ela não dispensa o estudo da mediunidade, o estudo das leis morais, das leis espirituais, a fim de que o médium ele possa potencializar o fenômeno mediúnico. Porque assim, muitas pessoas falam assim, a mediunidade basta por si mesmo. O médium não precisa estudar. Mas se o médium não estuda, como que ele vai orientar um espírito que chega até ele em sofrimento, por exemplo? Entende? Então, o médium ele precisa ter tanto a faculdade,
mas ele também precisa ter uma iniciativa de preencher o seu conhecimento com alguns recursos que lhe permita ser mais eficiente no atendimento dos espíritos que lhe cercam. Mediunidade, portanto, gente, não dispensa o estudo, não dispensa o conhecimento das leis de Deus através de um aprofundamento dessa busca do entendimento que a gente precisa ter. Então, o médium que não estuda, ele vai ser muito pouco produtivo na mão da espiritualidade superior e muito pouco efetivo no auxílio que ele pode prestar aos espíritos que lhe cercam. Tá? Então, nesse sentido, a gente está a caminho da mediunidade mais ostensiva, tendo a oportunidade de nos preencher de conhecimento para que, quando um grau da mediunidade que a gente tem em algum nível seja desenvolvido daqui 1, 2 reencarnações ou até mesmo nessa existência, a gente já tenha bagagem para entender o fenômeno de forma que ele não nos assuste, que ele não nos espante e saiba fazer bom uso. Porque uma das características do início da mediunidade, quando não há o entendimento, é até a perturbação com o fenômeno. Vocês imaginam, a pessoa não entende o processo, acha que é problema mental. Porque muitos sintomas são muito parecidos, por exemplo, com esquizofrenia. Vocês sabiam disso? Muitos médiums que eles estão começando uma eclosão de uma mediunidade mais ostensiva, e eles começam a perceber espíritos e tal, se eles forem parar na psiquiatria, e for uma psiquiatria materialista ainda, eles vão ser medicados como esquizofrênico. Então, para o médium ele poder não acabar numa clínica psiquiátrica, ele precisa entender o processo a fim de que ele possa filtrar, porque senão ele vai ser tido como louco. Então, você vê, a falta de entendimento pode inclusive te categorizar como sendo alguém que tem um problema que você não tem. Então, é por isso que a gente sempre associa a importância do estudo e do fenômeno mediúnico. Pode ser que seja um problema mental, uma doença mental, pode ser. Mas você só vai perceber isso a partir de um diagnóstico muito mais profundo do que numa primeira impressão te permita identificar. Às vezes a pessoa vai chegar ali, já teve caso de um médium chegar para ser tratado como esquizofrênico. Contaram esse caso real que aconteceu mesmo. Inclusive foi o Divaldo Pereira Franco que relatou. Chegou no consultório psiquiátrico para ser atendido como louco, né? Como um esquizofrênico. E aí ele chegou lá, o médico começou a falar assim: você vê espírito? Vejo e tal. E começou a fazer um monte de anotação. E aí ele já foi falando: você está vendo algum espírito aqui? Tô. Então me descreva esse espírito. Aí o cara foi descrever o pai do médico que ele nunca tinha visto. Então, quer dizer, não pode ser esquizofrenia, né? Uma situação tão nítida dessa, você está ali, um médico que você não conhece, você não sabe do histórico dele, você vai descrever o pai daquele indivíduo que está falando para você coisas que só você e o seu pai sabiam? Como é que isso pode ser categorizado como uma esquizofrenia? Não tem jeito. A esquizofrenia, ela iria distorcer um monte de situações ali, poderia até falar que tinha outras presenças espirituais, porém o esquizofrênico, ao descrever, ia descrever de uma maneira totalmente distorcida e sem sentido. O médium não descreve de uma maneira sem sentido. Qual que é a maior forma da gente desenvolver esquizofrenia, problema mental de mediunidade? É a lógica do discurso do médium. Então, toda vez que há uma lógica no discurso, você consegue identificar que por trás daquele discurso há uma lucidez. Se você não consegue separar o discurso de alguém que não está lúcido de alguém que está lúcido, talvez você que precisa de psiquiatra, né? O discurso de alguém que não está lúcido, ele traz sintomas muito presentes ali. A fala de um esquizofrênico, ela é muito escancarada como sendo um problema, a de um médium não. A do médium, ela traz uma ordem de discurso, ela traz uma lógica do discurso, ela descreve situações embaraçosas que você não consegue explicar, como o caso do Divaldo descrevendo o pai do médico no consultório,
que ele estava sendo atendido. Então não pode colocar tudo no mesmo balaio. Mas para que o médium ele não se passe por esquizofrênico, ele tem que ter um entendimento. Porque senão a mediunidade pode perturbá-lo e pode conduzi-lo a um problema de perturbação de ordem espiritual. Então o conhecimento ele vai fazer com que essa mediunidade que a gente está começando aqui a entender o que é, possa ganhar um determinado norte e possa proporcionar uma segurança para aquele que é portador. Porque para que serve a mediunidade também? A mediunidade é uma ferramenta de autoconhecimento. A mediunidade serve para o médium como sendo aquele elemento que vai lhe permitir distinguir o que é sentimento dele e aquilo que não é. Então isso aí a gente vai perceber através do conhecimento e do autoconhecimento. Qual que é a forma da gente poder resistir a uma má influência que não está pertencendo a mim e nem aos meus pensamentos? Só através do autoconhecimento. Está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: qual é o meio prático e eficaz de atingirmos a felicidade que nos seja possível na Terra, resistindo a todos os arrastamentos do mal? E a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, a maior forma da gente resistir aos arrastamentos do mal que não pertencem a nós é o autoconhecimento. Se a gente não tiver isso bem solidificado em nós vamos confundir as coisas e vamos acabar nos perdendo através dessas inúmeras influências que a gente recebe diariamente, a nível de encarnados e também a nível de desencarnados. Tá? Então, o que é meu? O que é o meu pensamento? O que não é o meu pensamento? O que é o meu sentimento? O que não é o meu sentimento? O médium que começa a fazer essa separação do joio e do trigo de maneira mais eficiente, ele tende a ser muito mais bem sucedido no uso da mediunidade. Então é por isso que a mediunidade ela é uma ferramenta de autoconhecimento também, porque ela permite o médium a aprender ou a ter que aprender essa distinção entre aquilo que pertence a ele e aquilo que não pertence. Tá? E tudo a nível de uma vida introspectiva muito intensa que a mediunidade permite. Muitas vezes a gente tem essa vida externa muito intensa. A mediunidade é um convite à radicalização da vida interna, a começar pela observação dos pensamentos, a começar pela observação do conteúdo dos sonhos. Porque quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de várias faculdades. Você tem a faculdade mediúnica e você tem vários níveis que tornam essa faculdade mediúnica mais complexa, dependendo do desenvolvimento que você tem para determinada habilidade correspondente à faculdade mediúnica. O que isso quer dizer? O médium ele pode ser um médium de cura, o médium ele pode ser um médium clarividente, ou seja, ele vê espíritos, né? Às vezes ele não escuta muito bem, mas ele vê, tá? Ele pode ser um médium clareaudiente, ou seja, ele pode escutar o espírito, ele pode não ver, mas ele escuta muito barulho extrafísico. Ele pode ser um médium de psicografia, ou seja, um médium escrevente que vai escrever ali de uma maneira mecânica ou semi-mecânica. Tá? O que é a maneira mecânica da psicografia? É um espírito que realmente, de certa forma, induz a mão do médium a determinados movimentos involuntários. Isso aí é a mediunidade de psicografia mecânica. Semi-mecânica é quando o médium, quando o espírito, de certa forma, ele vai intuindo o médium nesse processo, podendo até gerar um certo adormecimento na mão, mas não vai ser o espírito que vai conduzir a revelia da vontade do médium, a grafia de determinado conteúdo. Entende? Então, existem esses médiums de psicografia, existe o médium de psicofonia, ou seja, um médium que vai se conectar a um espírito mentalmente e vai transmitir alguma mensagem. Tá? Você tem um médium onírico, que é um médium que ele vai ter contatos espirituais reveladores durante o sono. Enfim, você tem uma gama de possibilidades mediúnicas que fazem parte da faculdade mediúnica,
porém você precisa entender o processo para você fazer essa distinção. Porque é muito difícil um médium ser desenvolvido em todas. Ele pode até ser, mas sempre vai ter uma dessas faculdades que ele vai ser mais desenvolvido do que outra. Então isso também o que vai ajudar a desenvolver é a questão do conhecimento de si mesmo e do conhecimento da própria faculdade mediúnica em si, né? E todas essas faculdades aqui, elas podem ser colocadas a serviço do bem, que é a finalidade da mediunidade. Mas para que ela possa ser colocada a esse serviço, é preciso de todo um trabalho de autoconhecimento e renovação com o processo de exercício da mediunidade. A começar pela observação dos nossos próprios pensamentos, pensamento do médium. E aqui eu já expando um pouco, não só pelo médium, mas a observação dos pensamentos para todos nós que temos determinada sensibilidade em algum grau, como é a definição de médium que Allan Kardec nos passou. Porque essa questão dos pensamentos, ela vai ser muito importante, porque toda conexão mediúnica, ela é a nível mental. Então, se não há uma observação dos pensamentos também, a coisa pode se tornar um tanto quanto mais grave nesse sentido aí. Então, a qualidade dos seus pensamentos vai ser determinante para que você possa não apenas ser um bom médium, mas que você possa estar sendo exitoso na sua caminhada evolutiva. Porque eu falei do desapego da imagem, né? Lá atrás, no início da nossa palestra. O desapego da nossa imagem, ela vai depender também de o tanto que eu sou coerente com a minha vida mental, limpa, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Pensamento é uma coisa que ninguém tem acesso. Eu estou falando aqui para vocês nessa palestra, mas vocês não estão tendo acesso ao meu pensamento. A menos que tenha algum médium aqui que consiga perceber isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque essa vida mental é um perigo para a vida espiritual, porque dependendo daquilo que eu cultivo, vai ser a minha realidade espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso? A vida espiritual de todo espírito desencarnado é uma vida mental. Então é como se a gente fizesse assim, não tivesse como esconder pensamento no mundo espiritual. É por isso que a espiritualidade fala assim, educa o pensamento, porque a vida espiritual ela tem uma determinada cobrança extra nesse sentido. Aqui a gente consegue esconder. Ninguém tem acesso ao meu pensamento. Se fosse no mundo espiritual e eu estivesse dando essa palestra, e aqui tivesse todo mundo desencarnado, fora do corpo físico, todo mundo ia estar tendo acesso, não àquilo que eu estou verbalizando. Vocês iam estar tendo acesso àquilo que eu estou emanando. Verbalização é diferente de emanação. No mundo espiritual, por exemplo, não é a comunicação linguística que determina a relação dos espíritos. O que determina a relação dos espíritos é a emanação de um conteúdo íntimo, mental. É por isso que se um espírito de um brasileiro desencarnado encontrar com um espírito de um alemão desencarnado, de um africano ou de um australiano, a comunicação vai ser possível. Porque não existe o quê? A barreira linguística, que é a barreira do idioma. Não existe essa barreira. Existe o quê? A comunicação mental. Então, é por isso que a espiritualidade diz o seguinte: educa o pensamento antes dessa nova realidade, porque senão nós vamos ser escancarados e submetidos a uma posição de muito constrangimento, entende? Se a vida espiritual é mental, e aqui eu aprendi a camuflar meu pensamento sem nenhum tipo de vigília ou de vontade de limpeza mental, a vida espiritual vai ser perturbadora. Porque é como se meu pensamento ele fosse escancarado para todo mundo ver. E aí eu faço até uma provocação nesse sentido, né? Que é a seguinte: você imagina se seu pensamento fosse verbalizado em tempo real? Né? Faz esse exercício aí vocês. Imagina assim, tudo aquilo que você pensou, automaticamente você falasse. Tudo aquilo que você pensa, automaticamente você falou. Pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou. Ou então, vou fazer aqui uma imagem, vou criar uma imagem mais legal ainda.
Imagina que se você tivesse uma tela LED no seu peito. Aqui, ó. Uma tela LED. No meu peito eu acho que cabe até uma de 14 polegadas, eu acho. Se eu tivesse aqui uma tela LED no seu peito e tudo aquilo que você pensasse refletisse numa televisão que você andasse no peito, né? E não vale colocar a camisa por cima, não. A telinha tem que ficar de fora. Vocês aceitam esse tipo de vida? Com esse pensamento sendo escancarado na telinha? Se eu falo assim, seu pensamento vai ficar submetido a essa tela no seu peito durante as próximas 1 hora só, acho que todo mundo ia sair correndo, cada um para um mato diferente, e se isolar, porque não tem como escancarar mais a nossa privacidade do que isso. É a radicalização, vamos dizer assim, total, é o escancarar total da nossa privacidade. Por que eu estou falando isso? Porque a vida espiritual é o escancaramento total da nossa privacidade. É como se o pensamento viesse direto para o peito e se refletir. Está vendo o tamanho do nosso desafio? É por isso que, se você for parar para pensar assim, Jesus teria problema com isso? Não teria problema com isso. Ou ele não teria constrangimento. Só há constrangimento enquanto há impureza. Porque o que a gente tenta esconder do outro? A feiura, não é? Você tenta esconder a beleza das pessoas? Não, o que você tenta esconder é feiura. Então, por que seria constrangedor? Porque seu pensamento é repleto de feiura. É repleto de bobagem. O pensamento de um espírito evoluído é puro. Portanto, não há constrangimento em escancarar. É por isso que a evolução é um processo de dentro para fora, a partir de uma renovação mental, que a mediunidade ajuda nesse processo. Que a mediunidade ajuda nesse processo. Porque toda vez que o médium pensa, ele se conecta. Então ele tem meio que uma antecipação da vida espiritual nesse sentido, pela faculdade mediúnica que ele é portador. Tá? Então essa é alguma das abordagens possíveis do tema. Eu espero ter esclarecido minimamente o que é mediunidade, para que ela serve e o que ela pode colaborar para o nosso processo de autoconhecimento e de crescimento. Agradeço a paciência de todos, muita paz e até a próxima.